Muito bem, meus irmãos, vamos dar sequência aqui, né, nesse estudo que vem de encontro àquela doutrina fundamental das últimas coisas, que é a escatologia, e aqui nós estamos tentando traçar um panorama a respeito do significado desse termo reino de Deus ao longo das Escrituras. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos a respeito de alguma palavra, algum tema, e acabamos nos equivocando por causa até mesmo daquilo que nós aprendemos na pregação de domingo, muitas vezes por causa da tradição. A tradição muitas vezes nos é passada, entendimento de pai para filho ou culturalmente, e a gente sofre com isso. Então, nós vamos dar sequência aqui e apenas fazer uma lembrança a respeito de algumas peculiaridades sobre o termo na Bíblia. Você deve lembrar que a gente falou que esse reino ele tem duas formas de ser visto nas Escrituras. De um lado, existe um reino que sempre existiu, reino eterno. Existe um reino que é universal no sentido que ele toma conta de todas as coisas. Não existe um planeta, uma galáxia, uma estrela, um grão de areia, um pozinho no ar, aquele que você vê flutuando, que esteja fora do controle desse reino. Não existe nada que esteja afastado do governo direto desse reino, do reino de Deus. A ideia de governo direto é que Deus ordena e as coisas acontecem. E esse reino ele também é incondicional. Em que sentido? Ele não depende de outras pessoas, ele não tem condições. Por outro lado, nós vemos que a Bíblia trata a ideia de reino de Deus com um início bem definido. Nós vemos no momento que começou na história, a partir da criação de Gênesis. Nós vemos que esse reino, apesar de universal, que abrange todas as coisas, ele tem um local por onde ele começa e por onde ele toma forma. Então, neste sentido, ele é mais local do que universal. Outra forma que a gente vê é que, embora seja de um lado governado diretamente por Deus, esse reino, ele com frequência é visto nas Escrituras por meio de um representante, por meio de um mediador. E por último, embora seja um reino incondicional, que não depende de outras pessoas concordarem, nós vemos que ele é um reino que também é visto nas Escrituras sobre uma perspectiva de alianças. Se você obedecer, você desfruta das bênçãos. E esse tipo de consideração. Então, isso é a recapitulação da aula passada. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar propriamente daquela característica do reino universal de Deus, que é a característica da que nós falamos do quadro daquelas coisas eternas, daqueles princípios incondicionais, ok? E não é incomum você ver que essa ideia do reino universal de Deus é o que nós estudamos em teontologia, a doutrina sobre Deus, como providência de Deus. Aqueles que passaram pelas doutrinas básicas já aprenderam sobre isso. É a ideia de como Deus governa as coisas a partir de si mesmo, certo? Então, aqui nós vamos caminhar a partir de duas perspectivas para falar do reino de Deus. Uma está ligada ao reino universal de Deus, que é aquele reino eterno, que não depende de nada nem ninguém. E depois nós vamos falar a respeito do reino mediado, que é aquele reino de Deus que é feito por meio de coisas que não são eternas. Começa pessoas como representantes e assim a gente vai caminhando, tá bem? Então, foque agora que nessa aula, se for possível, e talvez na próxima, se for necessário, nós vamos falar desse reino, do aspecto do reino universal de Deus. Então, o que eu quero que você tenha clareza, o reino de Deus é um só. Mas o reino de Deus, ele é descrito nas Escrituras em dois aspectos. Um aspecto eterno e um aspecto que não é eterno. Um aspecto que é direto de Deus e um aspecto que é mediado. Entenderam? Então, quando nós falamos dessa ideia do reino universal de Deus, pense na ideia do reinado de Deus de forma soberana, que não é mediado. E é nisso que nós vamos falar, certo? A ideia aqui é que este reino universal é algo que sempre existiu.
Eu vou apenas fazer mais um contraste para ficar bem claro, mas a ideia aqui que nós vamos falar é dos aspectos que a Bíblia traz a respeito desse reino, de um reino tão antigo quanto Deus. Em que sentido? Que ele não tem começo nem fim, porque Deus é eterno, ele reina eternamente, certo? Então, o primeiro texto que eu quero abrir com vocês agora, peço que vocês abram aí, é o Salmo de número 10, verso 16. Eu vou fazer aqui a leitura na NVT, mas também poderíamos fazer a leitura na ARA, que talvez, ou na NAA, que até traz a ideia mais clara da ideia, do que nós queremos falar aqui. Quer ver? Então, olha só a NVT. A NVT diz assim, verso 16: O Senhor é rei para todo o sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Talvez a ideia aqui passe para você que o Senhor está reinando de maneira contínua. Mas a NAA, ela vai trazer o texto mais dentro do contexto que nós queremos entender. Na NAA diz assim: O Senhor é rei eterno. Da sua terra somem as nações. A ideia é aqui do salmista dizendo que ele contempla que Jeová é um rei para sempre. Um rei que sempre reinou no passado, mesmo quando nada existia, e um rei que reinará no futuro. Então nada escapa de seu eterno reinado. Então, neste sentido, o reino universal é algo que sempre existiu. O reino é eterno. Jeová é um rei eterno. Quer ver outro texto que fala a respeito disso? Vai lá para o Salmo 29. Salmo 29, verso 10. Salmo 29, verso 10. Eu vou ler primeiro na NVT e depois a gente lê também na NAA, certo? O texto diz o seguinte: O Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor governa como rei para sempre. E aí, se você pegar esse mesmo texto na NAA, ele vai dizer o seguinte: O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. A ideia aqui, irmãos, o salmista ele está enxergando o progresso de uma tempestade vindo do mar e varrendo a terra. Essa é a ideia. E a ideia aqui é que mesmo que essa inundação derrube os cedros do Líbano, o salmista declara que Deus está nessa violência da criação, nessa violência da natureza, sentado como rei, controlando. Essa é a ideia do salmista. Ele é rei para sempre. Embora essas circunstâncias aconteçam, ele continua reinando. Aqui parece que nos lembra da ideia do profeta Abacuque falando, né? Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem no mar. Então ele está pensando numa situação catastrófica e ele diz: no Senhor eu confiarei, porque o Senhor é rei, ele reina eternamente. Depois, pule lá para o Salmo 74. Salmo 74 também nos fala a respeito desse reinado eterno. Salmo 74. Ele diz assim: Mas Deus é meu rei desde a antiguidade. É ele quem opera feitos salvadores no meio da terra. A NVT diz: Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e trazes salvação à terra. Seja qual for das duas versões que você for ler, aí o salmista ele está se autoconsolando em meio a várias desolações trazidas pelo julgamento, muitas vezes pelo caráter de julgamento que vai vir sobre o povo. O caráter de julgamento que vem sobre o povo, que veio sobre o povo. Então o salmista olha tudo isso e ele diz assim: olha, apesar de tudo isso que está acontecendo,
existe consolo, porque Deus é um Rei eterno. E essas coisas que aparentemente, quando eu olho, estão fora do meu controle, não fogem do controle daquele que é Rei sobre todas as coisas. Então, este reino universal é algo que sempre existiu. O Senhor, ele continua no controle apesar das circunstâncias. Depois, abra lá em Jeremias, capítulo 10, que fala também a respeito disso. Jeremias, capítulo 10, verso 10. Ele diz assim: mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com a sua ira. As nações não podem suportar sua fúria. O profeta Jeremias, ele dá um testemunho parecido com esse sobre o caráter eterno do governo de Deus. Um caráter que não tem restrições de tempo. O governo de Deus não é restrito ao mandato de 4 anos. Ele não é restrito a eleições. O governo de Deus, ele é de toda eternidade para toda eternidade. E é isso que o profeta aqui, ele faz questão de lembrar, e você deve lembrar que Jeremias foi um profeta que ganhou um apelido. Vocês lembram qual era o apelido dele? O profeta chorão. Por quê? Porque ele estava vendo desolação. Ele estava vendo Jerusalém sendo destruída do começo ao fim. Ele estava vendo o povo desobedecer constantemente ao Senhor. E mediante isso, ele lembra exatamente dessas circunstâncias, a constatação de que Deus governa para sempre. Agora, por último, nessa primeira característica, abre em Lamentações 5,19. Ele diz assim: mas tu, Senhor, reinas eternamente, teu trono permanece de geração em geração. Aqui, só para contextualizar você, como o texto, o nome do livro diz, Lamentações, aqui o profeta ele está fazendo vários tipos de lamento, quase com a ideia de desespero. Em que sentido? No sentido que ele está vendo tudo desmoronar. O povo de Israel abandonando a Deus e sendo levado cativo. As circunstâncias indo de mal a pior. E como que, para não ser guiado pelos seus sentimentos, como nós somos com frequência, ele prefere trazer à memória aquilo que ele sabe, aquilo que Deus deixa. Que Deus, ele tem um controle eterno, ele está reinando eternamente. Então eu vinha até hoje pensando a respeito disso, e aí eu fiquei me perguntando, nós sabemos dessa verdade que Deus reina eternamente, e nós com frequência continuamos nos desesperando. Nós sabemos que Deus controla todas as coisas, e com frequência quando as dificuldades vêm, nós nos desanimamos. O nome disso chama-se incredulidade, irmãos. Muitas vezes nós nos tomamos pela incredulidade, não uma incredulidade de não crer em Jesus como seu Salvador, mas numa incredulidade de saber que Deus está controlando as mínimas circunstâncias. Por quê? Porque nós deixamos a nossa mente ser alimentada pelo nosso coração. Então a situação bate na nossa porta e ao invés de nós falarmos assim, vou me lembrar diante de Deus em oração, que nada está fora do seu controle. Não. Primeira coisa é a gente sair desesperado. E isso acontece com frequência. O profeta Jeremias nos dá aqui uma boa dica para lembrar a respeito disso. Então, a primeira característica do reino universal de Deus, que também é chamado de providência de Deus, é que esse reino é universal e algo que sempre existiu. Lemos aqui algumas características. Em segundo lugar, este reino universal de Deus, ou a providência de Deus, ele é um reino universal no sentido mais completo da palavra. O que eu quero dizer quando eu falo no sentido mais completo da palavra? Pense em algo que você chama de geral. Algo que pega vários ambientes ao mesmo tempo.
Se você pensasse que você está dentro de uma casa, e aí você pensa assim, tudo que está nessa casa faz parte dela, certo? Então, uma casa existem vários cômodos que fazem parte desta casa, mas ela se resume apenas à dela. A do seu vizinho você não tem acesso. Por quê? Porque não é completa. Quando nós falamos do reino universal de Deus, nós estamos abrangendo todas as casas. Nós estamos abrangendo todas as realidades que existem no mundo. Nós estamos abrangendo todos os países, todos os planetas, todas as galáxias, todas as estrelas. Então, neste sentido, este reino universal é completo. E isso deveria nos fazer pensar diferente. Porque quando nós pensamos a respeito de um Deus que tem esse controle, nós não deveríamos mais temer como tememos. Por que isso acontece? Por dois motivos. Ou nós não cremos de fato, e esse é um problema mais grave, ou nós não pensamos a respeito disso de fato, que eu acho que com os crentes é o que mais acontece. Então, vamos abrir alguns textos que nos falam a respeito disso. Abra lá Jeremias, capítulo 10, verso 7. O profeta diz assim: quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título de Rei das Nações pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Nada está fora do controle e da abrangência do controle desse reino de Deus. Então, quando você pensa no presidente do Brasil, ele mal e mal governa sobre o seu território. Quando você pensa no presidente de outras nações, ou até um rei, ele tem limites estabelecidos. O profeta Jeremias aqui nos traz a ideia de que o controle de Deus não tem fronteiras, não tem limitações. Não existe um lugar onde Deus não vá lá e diga é meu. Essa é a ideia. Nada escapa do seu controle. Nada. Tempo e espaço. O tempo e o espaço estão debaixo do controle de Deus. Na terra ou no céu. Ou até mesmo no inferno. Nada escapa do controle. O Senhor é rei sobre todas as nações. Depois, abra lá em Salmo 103, 19. O salmista diz assim: o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. O salmista, testemunhando o presente dele, o presente eu digo daquele momento em que ele está vivendo, ele testemunha que o reino de Deus, naqueles dias e para todo sempre, não tem limites. Ele continua reinando em seu trono sobre tudo e sobre todos. Novamente aqui, muitas vezes, se você ainda não se pegou pensando, provavelmente você vai se pegar pensando. Mas como é que pode então Deus reinar sobre tudo e sobre todos e existir maldade no mundo? Ou então, como é que pode o Senhor não ver tanta maldade quando querem aprovar o aborto? Não é verdade? A Bíblia, ela deixa muito claro que nada escapa do controle de Deus. Agora, como Deus está usando essas coisas más para os seus planos serem cumpridos, nós não temos todas as respostas. Mas a Bíblia diz que Ele domina sobre tudo e sobre todos. Isso é uma realidade que nós podemos ter certeza. E de que essas coisas que acontecem não estão pegando Deus de surpresa. Qual exemplo nós temos disso? O exemplo de José. O exemplo de José é um bom exemplo que nós podemos usar de prática. O mal foi intentado contra José e Deus usou o mal para
o bem. Então, com frequência, Deus faz isso. Abra agora lá em Daniel, capítulo 4. Os versos 17, depois vamos ler o verso 25 e o verso 32. Então, vou ler na NVT, depois a gente pode ler também na NAA, que diz o seguinte: pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Qual é a ideia aqui? A ideia é que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, esse é o período em que Daniel está falando, profetizando, ele se acha Deus. E ele não percebe que ele apenas está sendo utilizado por Deus para os seus planos. É isso que o texto bíblico diz, que isso aconteceu porque o Altíssimo queria que acontecesse, mas ele tem domínio sobre todos os homens e dá os reinos a quem ele quer, até ao mais humilde que ele quiser, ele tem poder para fazer isso. E nós vamos depois ler um pouquinho mais a respeito disso em outros textos, que muitas vezes Deus utilizou governantes e eles nem sabiam que eram utilizados por Deus. Isso quer dizer, faz parte do controle de Deus sobre o seu reino, o reino eterno. Agora pula lá para o verso 25. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim, como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo, o quê? Domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Isso o profeta está dizendo algo que vai acontecer com aquele rei que dizia que era Deus. Isso, de fato, pela história, nós sabemos que aconteceu. Então, todo domínio, quer entendível, inteligível nesse momento, ou não, está debaixo do governo de Deus. Então, você está querendo dizer que os governos no Brasil, esses governos ruins que nós tivemos, eles estão debaixo do governo do reino de Deus? Estão. Qual o propósito disso? Não sei. A Bíblia não deixa um manual claro para cada coisa, mas muitas vezes Deus permite opressão por causa de um tipo de juízo. Isso não é incomum. Agora, eu afirmar isso é perigoso, porque eu não sou profeta. Mas com frequência, Deus muitas vezes castiga o povo, seu próprio povo, para trazê-lo de volta, como é o caso de Israel aqui, por meio de reis e governantes tiranos. Isso acontece. Ou então, muitas vezes, por meio de pandemia. Ah, mas então você está afirmando que isso acontece por causa disso? Não, eu não consigo fazer essa ligação. Mas eu posso dizer que é possível. É possível que muitas vezes Deus refina o seu povo por meio do sofrimento. Isso não é incomum. Isso não é incomum. E nada nos impede de pensar que depois de uma pandemia podem vir restrições religiosas no Brasil. Nada. Isso vai estar fora do controle de Deus? Não. Já pensaram nisso? Se com liberdade para vir cultuar nós viemos em 10, imagine com proibições. A gente já está adorando muitas vezes poder dizer, olha, eu não venho por causa da pandemia. E é um motivo lícito. É um motivo lícito. Muitas vezes a pessoa ela está doente, ela não quer vir. É verdade. Mas o quanto muitas vezes disso serve como desculpa? Não temos como saber. Mas Deus o sabe. Depois, o último que eu gostaria que você abrisse comigo, sobre o reino universal no sentido mais completo da palavra, eu acho que é coroado aqui por esse texto de 1 Crônicas, que vai nos falar a respeito do rei Davi,
no texto do capítulo 29, dos versos 11 a 12. Aqui, se você não sabe, mas talvez você vá reconhecer, é uma linguagem que você vai encontrar com frequência nos Salmos, porque a maior parte dos Salmos foram escritos por essa pessoa aqui, que é o rei Davi. Então aqui é quase que um salmo, mas está relatado em crônicas. E ele diz assim: Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado seja para sempre. Ó Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Aqui é o reconhecimento do grande rei Davi, de que existe um rei acima dele. Que o reinado do rei Davi, ele sabe que é fragilizado, frágil, que ele pode ser perdido, pode ser quebrado, mas ele exalta um rei que não tem como ser tirado do seu trono. Interessante, né? Então, esse sentido do reino universal de Deus, você tem que entender no sentido mais completo da palavra. E os desdobramentos disso são milhares. Depois, se você quiser ficar pensando, indo para casa, dizer assim, aquela poça de água que eu passei em cima e ela saltou, fazia parte do controle do governo soberano de Deus, fazia. E talvez você vá, como eu já fiz algumas vezes, bater um pouco de biela. Por quê? Porque são tantos detalhes minúsculos que você diz assim, se você já escutou isso: ai, mas Deus não tem mais o que fazer. Ele não está... Eu com frequência eu escutava isso daí quando eu escutava programas de futebol, comentaristas de futebol, que daí o cara, quando ele vai entrevistar o jogador fala: graças a Deus, né, nós fizemos um bom jogo e tal, e não sei o quê, e eu fiz um gol graças a Deus e tal. Aí a gente não sabe o quanto aquilo é automático, cultural, e o quanto ele confessa mesmo, sabendo que é a Deus. Aí eu me lembro que alguns comentaristas diziam assim: mas essa mania de jogador de futebol, tudo tem que colocar Deus na jogada, Deus está muito mais ocupado com outras coisas. Aí quem escuta aquilo diz: olha só, ele está valorizando a Deus. Mas aqui, de acordo com o conceito bíblico, não existe nada muito insignificante ou grande demais no qual Deus não domine. Então, em sua oração, você pode lembrar disso. Não existe nada que seja para Deus insignificante demais. Isso eu não vou colocar em oração diante de Deus. Ou algo muito difícil para Deus que Ele não possa fazer. Então, o reino universal de Deus, nós chamamos também de providência de Deus. A sua terceira característica, irmãos, é o governo desse reino, ele acontece de forma geral por causas secundárias. Aqui talvez eu vá dar um nó em você. Aqui é aquilo que os teólogos chamam muitas vezes de governo de providência ordinária. O que é a ideia de ordinário? Algo normal, comum. E tem o extraordinário, que é aquilo que é muito acima do comum. Nós poderíamos chamar aqui de natural ou sobrenatural. A ideia de causas naturais são aquelas coisas que acontecem. E as sobrenaturais são aquelas que nós não temos explicação. Então, o governo de Deus universal, ele acontece de uma forma geral muito mais por causas secundárias do que por causas extraordinárias. Mas não me entenda errado. Eu não estou aqui querendo fazer uma separação entre o que é mais importante, aquilo que é ordinário ou aquilo que é extraordinário, aquilo que é natural ou aquilo que é sobrenatural. Não. Os profetas e os escritores bíblicos, eles não tinham essa dificuldade, porque eles colocavam todas as coisas debaixo do controle de Deus, tanto as extraordinárias quanto as comuns. Mas é fato que Deus, ele age, e conforme a gente vê na Bíblia, muito mais por causas secundárias do que por causas diretas milagrosas.
Não me entenda errado. Deus não está preso numa caixa. Mas aqui nós estamos falando isso a respeito do relato que nós vemos na Bíblia. Então, como que nós sabemos disso? Abra lá em Isaías, capítulo 10, para nós lermos a respeito disso. Capítulo 10, de versos 5 a 15. Diz o texto assim: Que aflição espera a Síria, a vara da minha ira. Uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sob os seus pés. O rei da Síria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é seu modo de pensar. O seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após a outra. Ele dirá: em breve cada um de meus príncipes será rei. Destruiremos Calno, como fizemos com Carquemes. Amate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade. E derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos que o de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. O que ele está dizendo aqui? Aqui o profeta Isaías está contando a narrativa do rei soberbo, dizendo assim: Jerusalém? Jeová? Eu destruí tantos deuses até aqui. Eu já destruí, isso não é nada para nós. E aí no verso 12 o profeta conta. Ele diz o plano de Deus, ele diz assim: depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ou seja, sim, fazia parte do plano de Deus usar um povo ímpio para castigar Israel. É isso que o texto diz. E ele diz assim: depois que isso acontecer, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz, o rei: fiz isso com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria eu planejei. Destruí as defesas das nações e levei seus tesouros. Como um touro derrubei seus reis, roubei as riquezas de seus ninhos, ajuntei reinos como camponesa ajunta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado, agora é como se o profeta dissesse assim: olha que doente, olha que rei maluco, porque olha só o que Deus está fazendo. Será que o machado pode ser mais orgulhoso, pode se orgulhar mais de ser mais poderoso daquele que o usa? Ele está dizendo que o rei é apenas um machado na mão de Deus. E aí ele continua dizendo: é a serra mais importante que a pessoa com que ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Deus, ele governa muitas vezes por causas secundárias. E aqui é uma das claras evidências disso. Ele governou nesse período aqui do profeta Isaías, usando o monarca sírio como uma vara nas suas mãos. Sabe a varinha aquela que muitas vezes os pais têm para disciplinar os filhos? Essa é a ideia da vara corrigindo a Israel. Depois, Jeremias 25:9, pula lá para Jeremias 25:9. Verso 9: reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas, em objeto de horror e desprezo. Volta lá no verso 9, no comecinho. Sob o comando de meu servo. É assim que o profeta narra Deus chamando o rei da Babilônia. Em um certo sentido,
Ele é servo do Deus Altíssimo. O rei sabe disso? Claro que não. O rei acha isso? Claro que não. Mas isso não quer dizer que não faça parte dos planos do Senhor. E note que aqui nós não temos profecias estilo Nostradamus, tá? Profecias daquelas que acontecem e depois a gente fica dizendo assim, olha aqui, ó, viu como aconteceu? O profeta aqui está falando de coisas que vão acontecer. Depois, nesse sentido, pula lá para o capítulo 51. Jeremias 51. Diz o texto bíblico assim: afiem as flechas, levantem os escudos, pois o Senhor incitou os reis da Média a marcharem contra a Babilônia e a destruírem. Essa é a sua vingança contra aqueles que profanaram seu templo. Agora o Senhor faz diferente. Agora o Senhor usa um outro exército para destruir a Babilônia, e tudo isso faz parte do seu plano, do seu governo universal. A ideia aqui, queridos, é que na sequência da ascensão e queda dos impérios mundiais, é Deus quem levanta o rei dos medos. É Deus quem faz, na sequência dos reinos, ele condenar aquele que estava se exaltando mais do que deveria. Então Deus é quem levanta e derruba os governantes. Aí volta aquela pergunta. Hoje em dia, é assim também? Claro que é assim também. Mas diferente dos textos bíblicos que nós temos a narrativa exatamente de como aconteceu e dos motivos que aconteceram, nós só temos hoje como olhar isso e dizer assim, o Senhor continua no governo. Os desdobramentos disso, eu não vou ir longe demais, porque a Bíblia não vai. Então eu vou parar aonde a Bíblia para. Agora, isso quer dizer que eu não posso afirmar que Deus continua no controle? Claro que não. A Bíblia afirma isso de maneira enfática. O Senhor é Rei eterno. Depois, por último, abra lá em Isaías, volta um pouquinho. Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, dos versos 28. Verso 28 diz assim: quando disser a respeito de Ciro, quem é Ciro? É o próximo governante que vem na lista. Aí olha o que o texto diz. Ele é meu pastor. Ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém, e ordenará, restaurem o templo. Depois o capítulo 45 vai falar um pouco mais a respeito disso. Olha na sequência dos fatos. Ciro vem para ser aquele que vai permitir o povo de voltar do cativeiro que foram levados e reconstruir Jerusalém. E isso tudo foi falado, sabe quando? Antes de Ciro nascer. Antes de Ciro nascer. Por último, meus irmãos, e aí vamos encerrar por hoje e depois continuamos, abra lá no livro de Ester. Se você nunca leu o livro de Ester, essa vai ser a primeira vez que você vai lê-lo. Se você nem desconfiava que existia esse livro na Bíblia, agora você já sabe que existe. Então ele é um texto que também fala a respeito do governo universal de Deus, por meio de muitas vezes causas naturais. Então Deus poderia em todos esses casos, como ele fez, mandar os seus anjos e acabar com eles? Poderia. Mas muitas vezes Deus age por meios comuns. E é por isso que você e eu não devemos querer todo dia um milagre de Deus, de forma qual? De forma assim sobrenatural. Então quer dizer que não devemos pedir isso, orar por isso? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus age muito mais por cada coisa comum na sua vida do que por grandes eventos.
Tem um livro do Mike Horton chamado Simplesmente Crente. A capa do livro é um rapaz segurando no corrimão do ônibus e o ônibus lotado. E qual é a ideia que o livro traz? A ideia de que as coisas comuns são as que fazem mais parte da nossa vida do que aqueles grandes eventos. Aniversário você faz uma vez por ano, mas o ano inteiro você tem circunstâncias na sua vida. Então o texto de Esther capítulo 6, verso 1 a 8, diz assim: Naquela noite o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Aí o rei, aqui grifo meu, né? O rei pensa assim: que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Ele pergunta. Ele lendo, né? Ele está lendo ele tem insônia, uma insônia providencial, né? Pois nós vamos entender isso. E aí ele lê justo o relato a respeito de uma conspiração contra ele, no qual Mardoqueu, um judeu, avisou ele e ele não morreu. Aí ele diz assim: quem que eu dei isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Aí ele pergunta: quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Se você quiser depois ler a história toda, diz que ele fez uma forca muito alta e ele tinha sido como o primeiro-ministro do rei, se nós fôssemos trazer hoje para os nossos dias. E esse primeiro-ministro, ele só não mandava mais que o rei. E ele estava a caminho de ir falar para o rei para enforcarem os judeus, começando por Mardoqueu. E aí ele diz assim, os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Aí olha o que o texto diz. Amã pensou: claro que o rei está falando de mim. A quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso ele respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tem um emblema real na cabeça. E aí ele continua o texto dizendo: ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos maiores nobres dos oficiais do rei e que ele ponha um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Então olha, ele deu todas as dicas. Mas conforme o texto se desenvolve aqui, acontece isso com Mardoqueu, que era um judeu, inimigo de Amã, que Amã pretendia matá-lo, mas que Deus fez o quê? Por meio de uma insônia no rei, e o texto bíblico nos diz que isso aconteceu, então eu posso dizer que foi Deus quem fez. Ele faz a história mudar completamente. Então Deus usa causas secundárias de uma forma geral na história do seu reino, no controle do seu reino universal. Irmãos, eu vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos falar mais 2 ou 3 assuntos a respeito do reino, que não são muito distantes aqui. A ideia aqui é dar um panorama geral sobre o reino universal de Deus, que é esse reino de controle absoluto. Quando nós falarmos aqui sobre reino universal, é a ideia do controle de Deus sobre todas as coisas. E depois nós vamos desenvolver melhor a ideia do reino mediado, que é um reino que é feito por meio de representantes e que vai ter o seu cumprimento final em que período? Quem souber vai ganhar o livro do pastor Fernando. Ah, rapidinho, né, pastor? No milênio, exatamente. Então, Deus abençoe a todos, até domingo, se Deus quiser.